EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 195, pergunta 195. E a pergunta é de alguém que diz: quero pagar minhas dívidas. Antes de prosseguir, se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, então faça este curso gratuito de EFT. EFT em 6 passos. mizuji.com/EFT-6P. Fazendo este curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para bom entendimento de meus vídeos de EFT. E mesmo que você conheça EFT, ainda assim recomendo que faça esse curso, porque hoje em dia existem diferentes versões de EFT e pode acontecer de você ter conhecido uma versão do EFT diferente da versão que eu utilizo. A pessoa disse: eu quero pagar minhas dívidas. Naturalmente, essa pessoa quer ajuda para pagar as dívidas, pagar suas dívidas com EFT. Portanto, a pergunta seria: como pagar minhas dívidas usando EFT? Se a pessoa diz: eu quero pagar minhas dívidas, significa que essa pessoa tem dívidas. Significa que essa pessoa quer pagar dívidas. Significa também que, apesar de querer pagar as dívidas, ainda não pagou, por alguma razão. Essa pessoa ainda não conseguiu pagar as dívidas. Talvez porque essa pessoa não sabe como fazer para pagar suas dívidas. Ou pode ser que a pessoa saiba como pagar dívidas. Talvez a pessoa saiba o que precisa fazer para pagar as dívidas. No entanto, não consegue. E, para isso, vamos ajudar essa pessoa com EFT. EFT são técnicas de liberdade emocional. Técnicas de liberdade emocional. Um conjunto de técnicas para proporcionar a quem pratica a liberdade emocional. Liberdade emocional é você ficar livre de emoções que atrapalham, emoções indesejáveis, emoções negativas. E é bom lembrar que EFT não paga suas dívidas. EFT não vai fazer o pagamento de suas dívidas. Também não é método de pagamento de dívidas. Então, por que EFT? Porque EFT ajuda você a fazer aquilo que precisa fazer para pagar suas dívidas. Para você pagar suas dívidas, você precisa fazer determinadas coisas. E uma parte dessas coisas, ou talvez a maior parte dessas coisas, são, digamos, difíceis de você fazer. Por isso que você não consegue pagar suas dívidas. Então, a EFT ajuda você a fazer aquilo que precisa fazer para pagar as dívidas sem carga emocional, sem resistências, sem depender da força de vontade. Ou seja, ao fazer aquilo que tem que fazer, EFT ajuda você a fazer aquilo de uma maneira mais natural, com mais leveza, sem resistência, sem ter que apelar para força de vontade. E quando você consegue fazer isso sem resistência, às vezes isso parece mágica. Às vezes você passa a fazer certas coisas naturalmente.
automaticamente. Quando você percebe, você já fez. É isso que EFT proporciona. Dessa forma que EFT ajuda você a pagar suas dívidas. Mas, para pagar suas dívidas, precisa seguir alguns passos. Este não é um vídeo para ensinar você a pagar as dívidas. No entanto, eu vou relacionar algumas coisas básicas que precisam estar presentes em qualquer método ou sistema de pagamento de dívidas. Primeiro, você precisa saber a real situação atual de suas dívidas. Você precisa saber quanto deve, para quem deve e qual é a situação. É uma dívida antiga? É uma dívida nova? Depois, definir as dívidas pagas como objetivo. Então, hoje você tem um certo volume de dívidas e lá na frente, quando você alcançar o objetivo, você já quitou todas essas dívidas. Você precisa conhecer as alternativas para fazer isso e escolher a melhor alternativa. E depois seguir essa alternativa escolhida consistentemente, até conseguir chegar no seu objetivo. Então, são cinco passos fundamentais para quem quer pagar suas dívidas, com EFT ou sem EFT. O primeiro passo é saber a real situação atual de suas dívidas. E isso pode ser um grande desafio para algumas pessoas. Algumas pessoas têm medo de saber o tamanho exato de suas dívidas. Têm medo de saber a situação exata de suas dívidas. Por diversas razões. Às vezes a pessoa acha que, ao procurar saber a sua situação, vão começar as cobranças mais insistentes, por exemplo. Mas se você não sabe, vai ser difícil alcançar esse objetivo de pagar as dívidas. Então você precisa saber qual é a situação real de suas dívidas. Se surgirem medos, então você usa a EFT para eliminar esse medo. Não é apenas medo. Outras reações que precisam ser resolvidas com EFT. Talvez a pessoa esteja desesperada porque está recebendo muitas cobranças. Talvez a pessoa esteja com vergonha de estar nessa situação, uma ansiedade presente o tempo todo, apreensão, achando que a qualquer momento vem mais uma cobrança, ou sentimento de culpa por ter acumulado essas dívidas, ou ressentimento de quem permitiu que isso acontecesse, arrependimento das dívidas que assumiu. Tudo isso precisa ser resolvido com EFT para que você possa buscar a real situação de suas dívidas. Feito isso, precisa definir as dívidas pagas como objetivo. Hoje você está com dívidas, lá no futuro que você definir, você vai estar livre de dívidas, pagou todas as dívidas. E aí vão surgir outros desafios. Às vezes a pessoa tem a sensação de que não é possível pagar suas dívidas tão grande. Ou do tipo, eu não vou conseguir. Até agora eu não tive disciplina, eu não fui consistente, não vou conseguir, vou falhar de novo. Outras emoções negativas. Ou às vezes a pessoa quer estabelecer objetivo muito irrealista, como conseguir pagar as dívidas em 2, 3 dias, da noite para o dia, como num passe de mágica. Tudo isso vem acompanhado de emoções negativas. Você
elimina todas essas emoções negativas, todos esses desafios, resistências com EFT, para que você possa realmente definir o objetivo de maneira correta. Depois que você definiu o seu objetivo, precisa conhecer as alternativas. Quais são as alternativas? Quais são os caminhos para chegar de onde você está, para sair de onde você está, para chegar onde você quer chegar. E aí vão surgir mais desafios. Impaciência, você quer resolver isso rápido. Muita ansiedade, está sendo cobrado o tempo todo. Você precisa se acalmar. Tem que usar EFT para se acalmar. E além disso, muitas vezes a pessoa fica presa a uma única alternativa. O único jeito de pagar minhas dívidas é fazendo outra dívida, por exemplo. Ou então, às vezes, a pessoa fica presa, apegada a alguma alternativa que é inviável. Tudo isso são resistências. Se você prestar atenção, vai ter muita emoção negativa junto com essas coisas. Você elimina toda a emoção negativa a respeito disso com EFT. Às vezes a pessoa não consegue ter o mínimo de criatividade. Você precisa ter mais de uma alternativa. Uma alternativa só não é alternativa. Existem diferentes maneiras de pagar uma dívida. Você pode, se tiver dinheiro, pagar à vista e pedir desconto. Mas muitas vezes você não paga a dívida porque você não tem dinheiro suficiente. Nesse caso, você precisa negociar, parcelar num prazo que seja viável para você. E ao pensar nessas alternativas, você pode ter bloqueio mental, falta de criatividade. Você elimina isso com EFT. Depois que você tiver algumas opções, algumas alternativas, você precisa escolher a melhor alternativa que seja viável para você. Mais desafios. Indecisão, você fica entre uma coisa, outra. Será que eu vou por esse caminho, por outro caminho? Medo de tomar a decisão errada. E várias outras resistências. Mas você precisa escolher a melhor alternativa. Você precisa se acalmar, tem que pensar com clareza. Para isso você usa EFT mais uma vez. Aqui o quarto, não é o quarto, é o quinto, não é? Seguir a alternativa escolhida. O quarto está aqui. Depois que você escolheu o caminho, você tem que seguir o caminho. Você disse que vai pagar em 10 parcelas, então você precisa pagar consistentemente nas datas combinadas. E muitos bloqueios vão surgir ao longo do caminho. Você elimina cada bloqueio com EFT. Vai ter, talvez, um mês que vai estar mais apertado. Vai ter um mês que sobra o dinheiro e dá vontade de gastar onde não deveria. Uma série de coisas que vão atrapalhar o cumprimento daquele plano. Você usa EFT para cada desafio. Para quem está endividado e não está conseguindo pagar dívidas, EFT é um aliado excepcional. Mas geralmente, você vai precisar de acompanhamento profissional ao longo desse processo. Porque é muito fácil você se desviar do caminho. E quando você se desvia do caminho, pode estragar todo o plano de pagamento de dívidas que você fez. Volta tudo atrás. Para que você não tenha esse problema, é muito importante que alguém esteja acompanhando você, alertando você, orientando você,
colocando você de volta aos trilhos. Recomendo que seja um profissional, porque o profissional faz esse trabalho. Um amigo, não sei se seria capaz de fazer isso. Parente, muito provavelmente não. Então, é assim que se paga as dívidas com a ajuda do EFT. Deixe seus comentários, suas perguntas, porque isso é muito importante. Deixe o like, fundamental, compartilhe, e se você ainda não está inscrito, faça a inscrição, porque aqui você encontra centenas de vídeos como este. Obrigado e até o próximo.